Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. Hoje a gente vai falar sobre alguns livros aí, algumas dicas de livros, tá? Fiquem tranquilos, são leituras bastante tranquilas, nenhuma delas é super técnica não. E fica por aqui para você entender um pouco mais sobre o que eu vou falar, tá? A gente vai destrinchar um pouquinho dos livros aqui. Antes de mais nada, eu queria deixar aquele convite para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixar aquele joinha que fortalece muito a gente. O comentário também, tá bom? Pessoal, então, vamos lá. Cara, eu vou falar de 3 livros aqui. Um deles eu tô lendo nesse momento, que é o Blink, tá? Do Malcolm Gladwell. Também é o cara que escreveu o Outliers, Fora de Série. No Outliers ele fala muito sobre o sucesso, tá? Ele explica o sucesso, na verdade. E aí, no Blink, ele começa a falar sobre percepção. Que me chamou muito a atenção... O que me chamou muita atenção foi a história de um vendedor específico, tá? Um vendedor de carros da Nissan paga nós, que ele era um vendedor há 10 anos já e ele foi campeão de vendas todos os meses desde que ele entrou na carreira. Ele sempre foi o campeão, ele sempre foi o 01 de onde ele vendia. E aí, esse é só um dos exemplos, tá, pessoal? Lá no livro, ele dá vários exemplos, mas esse me chamou muita atenção, né? Porque isso aqui é para vendedores de imóveis e pessoas que estão interessadas no mercado imobiliário, mas é bem bacana porque você precisa entender. E aí, o que acontece? Ele vem destrinchando, ele vem falando isso sobre o vendedor, tá? Ele vem falando sobre o preconceito que as pessoas têm com determinadas pessoas. E aí, você, por exemplo, que é um vendedor de imóveis de alto padrão, você pode se deparar com uma pessoa que vai fazer uma visita de chinelos, de bermuda, ou com um carro que não condiz com aquele imóvel que ele está visitando. E, de repente, esse cara, ele tem muita grana e ele pode fazer uma compra até à vista, nem vai precisar financiar aquele imóvel. Isso acontece com bastante facilidade, com bastante frequência. Tá? E nesse livro ele conta exatamente essa história do vendedor da Nissan, que ele fala, olha, beleza, mas como é que você é campeão? E o segredo dele era, trate todo mundo exatamente igual. Você nunca sabe o que aquele cliente ali tem a oferecer. Então, se eu trato todo mundo exatamente igual, como se a minha vida dependesse daquilo, eu vou fazer aquela venda e eu vou fidelizar o cliente. Então, ele conta de um criador de porcos, no estado que ele trabalhava, era o maior criador de porcos do estado, e o cara era multimilionário, mas na primeira visita que ele fez à concessionária, ele tava sujo, né, de fezes de porco, e mal cheiroso, com cheiro de fazenda. E aí ele falou, cara, eu tratei esse cara como se fosse um príncipe, sem ligar para o que ele tinha a oferecer visualmente. E foi assim que eu fidelizei esse cliente, que eu fiz a venda, e hoje ele faz essa venda pro cara por telefone, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, primeiro livro é o Blink. Leiam, é extremamente muito bom. Passei da metade, tô um pouco mais da metade, mas já é muito bom de todas as partes que eu li até agora. E fala muito isso, sobre percepção que a gente tem das pessoas, tá? E sobre fatiar fino. Depois eu falo sobre esse conceito, tá bom? Segundo livro é o Do Zero ao Topo. Do Zero ao Topo é do Peter Thiel. Peter Thiel, aí eu vou trazer, tá? O Peter Thiel, ele fundou o PayPal. Aí você vai falar assim, mas foi o Elon Musk que fundou o PayPal. Na verdade, não foi o Elon Musk, foi o Peter Thiel. Só que o PayPal fez uma fusão com uma empresa do Elon Musk. Fizeram essa fusão e depois venderam. E foi assim que os dois ficaram multimilionários. Agora o Elon Musk bilionário, né? Então, o Peter Thiel fala do Zero ao Topo, ele ensina, na verdade, ele faz estudos de casos de como as empresas escalaram. O que é isso, tá, pessoal? Eu tenho na verdade, nós todos temos uma hora definida, né? Uma hora limite de trabalho. Então, você pode trabalhar aí 10, 12 horas por dia, 6 horas, 4 horas, não importa, ela é finita. E aí, como você consegue fazer mais durante aquele período de tempo ali? Ele ensina especificamente sobre empresas de tecnologia, né? E se a gente está falando em 2022 em algo que não é de tecnologia, a gente provavelmente está errado. Então, ele ensina como você multiplica isso, como você tem ganhos de escala com
com a tecnologia, tá bom? Fala muito sobre bolha, é bastante importante você saber, não tem conceitos bizarros de economia, não tem nada muito diferente não, mas do zero ao topo fala como é que você sai do nada e você ganha escala e se torna uma empresa bilionária. Claro que ele fala de uma realidade estritamente americana, tá? Que é muito diferente da nossa brasileira, mas vocês vão ver várias coisas similares com empresas que a gente tem aqui, inclusive empresas do mercado imobiliário, tá bom? Então, esses são os 2 livros que eu queria muito te falar. E o terceiro livro é do Jordan Peterson, tá? Chamado 12 Regras para a Vida. No YouTube tem centenas, não, em inglês com certeza centenas, em português brasileiro, algumas dezenas de vídeos falando sobre esse livro. E aí as 12 regras para a vida, são várias regras, não vou enumerar elas aqui, mas ele começa com costas eretas, deixa eu falar exatamente aqui, ipsis literis, costas eretas, ombros para trás. Né? E por que isso passa confiança? Lá existem várias coisas, muita gente fala que o Jordan Peterson, Jordan Peterson, ele é muito politizado, ele está falando muito sobre conservadorismo. Sim, né? Foi assim que ele ficou conhecido. Tá? Ele é um dos filósofos lá do pessoal da direita americana, mas não leia com esse preconceito, tá? Independente se você é direita ou esquerda, se você não é nada, não leia com esse preconceito não. Lê lá, até porque esse livro foi escrito muito antes dele ficar conhecido e ser adotado pela direita americana como o pensador deles. Apesar de ser canadense, tá? Ele não é americano. Todos esses 3 caras que eu falei aqui, eles ou dão aulas ou dão workshops bizarros, sinistros, assim, para gente do mais alto nível. Então tem muita gente pagando uma fortuna para assistir a esses caras. E aí você, lá no livro, é bom que você tenha um pedacinho do cara para você. E aí você, óbvio, vai precisar se aprofundar nesses conceitos. Eu falei aqui um sobre empreendedorismo, basicamente, né? Como ganhar escala. Um sobre conhecimento externo e o outro sobre conhecimento interno. Então, temos 3 conceitos aqui. Eu vou tentar buscar bastante coisa aqui sobre ensinamentos e tudo mais, mas eu acho que esses 3 são muito bacanas, tá bom? Então, é isso. Fico por aqui. Até mais. Vamos comentar sobre esses livros aí. Se você já leu algum desses livros, dá uma comentada. Eu quero saber o que você achou deles, tá bom? Valeu, galera. Até mais. Valeu.